Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do DTI Play e hoje a gente vai falar um pouquinho de análise de dados. Vamos lá? Bom, cada dia, cada vez mais é mais importante um profissional que entenda, os processos através dos dados, que saiba olhar, analisar os dados e entender o que eles estão contando do processo para a gente que a gente possa tomar decisões, provavelmente aí de melhoria, de decisões do processo, de continuidade, mas para isso é preciso entender corretamente os dados. Então esse profissional está cada vez mais valorizado e aqui eu vou dar algumas dicas aí de como que a gente pode melhorar aí a nossa análise de dados. Então a primeira delas é a gente fazer as perguntas corretas para o que a gente quer entender do processo. Muitas vezes a gente começa a olhar os dados e tem aquela planilha gigantesca e fica olhando um monte de informação, um monte de coisa sem muito sentido. Então o primeiro passo é fazer as perguntas. O que você gostaria de entender do processo? O que é importante saber sobre aquele processo para que a gente tome uma decisão assertiva para o nosso dia a dia que vai gerar um resultado positivo para ele, Então, o primeiro passo é montar e fazer as perguntas corretamente. Quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa capacidade de fazer perguntas assertivas sobre o processo. Então, se você não domina aquele processo, se você está fazendo um projeto de melhoria numa área que você não domina, é importante trazer pessoas para esse grupo de trabalho que dominem o processo, que entendam o processo, e aí que a gente possa nos aproximarmos aí da chance de ter as perguntas assertivas sobre o que é importante entender sobre aquele processo. Então, o primeiro ponto é fazer as perguntas corretas. O segundo ponto fala sobre os nossos dados. Então, muitas vezes a gente tem que coletar os dados, mas a maioria das vezes eles estão disponíveis aí em sistemas, em processo de coleta. Então, a gente precisa entender qual que é a validade daqueles dados, qual que é a confiabilidade dos dados que eu vou utilizar. Então, como que eles foram imputados no sistema, como que eles foram coletados, qual foi o critério definido para cada uma dessas medições, se é que ele existe ou não. Então, o primeiro ponto é, minha base de dados ela é confiável, eu posso utilizar para entender o que o processo fala ou não posso. Eu vou precisar fazer um outro trabalho, eu vou precisar fazer uma amostragem, uma nova coleta. Então, entender a confiabilidade dos dados. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar minha base de dados, de acordo com as perguntas que eu quero responder, e vou procurar pelos outliers, pelos pontos fora da curva, por exemplo. E aí eu vou entender se eles fazem parte do processo ou não. Então, uma empresa de transporte aí que faz o fretado da sua empresa, a gente está anotando o tempo que ele demora para chegar, ou se chega atrasado ou não. E aí, de repente, a gente, nos dados lá, descobre que chegou 10 horas atrasado um dia, será que isso é um input errado dos dados? Ou será que isso realmente aconteceu? Então, eu vou investigar e isso vai me trazer um pouco aí do que está acontecendo com os meus dados, se aquilo é válido ou não é. E se não for válido, se for algum erro, eu tenho que eliminar para usar só aquilo que é correto. Se eu tiver muitos desses outliers, muitos desses pontos aí fora da curva, e que são erros, aí eu já começo a desconfiar de forma geral aí da minha base de dados e talvez eu precise fazer uma amostragem nova para começar a entender sobre o processo. E aí depois que a gente limpou os dados, que a gente entendeu se aquilo é confiável ou não, ou fez uma nova amostra, a gente vai precisar responder as perguntas que a gente fez no começo. Então a gente vai usar os dados para responder aquelas perguntas, o que a gente gostaria de saber. Então eu gostaria de saber se a empresa de fretado chega muito tempo atrasado ou não, qual que é o percentual de dias que chega atrasado, qual que é o tempo médio de atraso ou antecipação que o ônibus chega. Então eu vou começar a entender as perguntas, responder as perguntas que a gente fez lá na primeira parte. E aí eu também tenho que entender, um quarto ponto, é muito comum a gente falar só de média quando a gente olha os nossos dados, mas a gente nunca pode esquecer da variação do processo, Então, qual que é a média de atraso, mas qual que é a variação esperada? Eu tenho uma variação muito grande, eu não tenho uma variação muito grande. Então, começar a entender um pouquinho melhor sobre a variação no nosso dia a dia vai ajudar a gente a tomar decisões melhores sobre o nosso processo, sobre melhorias do nosso processo, se as mudanças estão sendo realmente efetivas ou não.
E a gente precisa entender também, né, que tipo de dados que a gente está trabalhando, porque eu tenho diversas ferramentas disponíveis, né, e cada uma delas tem um resultado melhor, né, ou se aplica a determinado tipo de dados. Né? Então eu tenho dados do tipo contínuo, né, que são valores que podem ser expressos em qualquer valor da escala, né, como velocidade, tempo, distância, peso, né? E aí eu tenho algumas ferramentas para isso, né? Eu posso utilizar os gráficos de tendência, por exemplo, para entender qual que é o comportamento disso ao longo do tempo. Eu tenho dados de contagem, onde a gente vai ter os números positivos, né? Então seriam quantidade de pessoas, né? Eu estou falando só dos números inteiros, né? Número de pessoas, número de acidentes na empresa, né? Número de lugares no ônibus. Então tudo isso a gente pode ser como contagem, onde a gente vai tentar analisar a frequência de ocorrência, né? Ou a frequência de distribuição dos dados. Então eu posso utilizar um histograma para fazer essa análise. Ou ainda tenho classificação, né? Então eu posso tentar avaliar percentual de homens e mulheres na empresa, posso percentual de atrasos, ou percentual de tipos de falta, sei lá, diversas coisas que a gente pode olhar, né? São classificações que eu estou fazendo. Né? E aí talvez eu possa utilizar gráfico de barras, posso utilizar tabelas. Então, tenho ferramentas específicas para cada tipo de análise, então eu preciso saber qual tipo de análise eu quero fazer, eu preciso fazer para ter uma melhor resposta, e qual ferramenta vai me ajudar a chegar nessa melhor resposta aí, para que eu tome uma melhor decisão. Tá bom? Então são alguns pontos importantes, né, quando a gente fala de análise de dados, né? Eu separei um e-book aqui bem legal para vocês, né? Tá aqui no fundo da tela, tá na descrição o link do e-book, né? Tem 42 páginas, fala um pouquinho do que eu falei aqui, dá exemplos aí dessas ferramentas de utilização. Então, clica no link, acessa o e-book, né, para ter um pouquinho mais aí de informação sobre análise de dados, tá bom? Bom, foi o episódio de hoje, a gente se vê no próximo EDTI Play. Até mais!